Se vocês são como eu, devem ter crescido jogando Lego. Esses são alguns dos jogos mais icônicos e amados de todos os tempos, de grandes franquias Lego como Ninjago. Hoje vou analisar quase todos os jogos de Lego Ninjago já lançados para DS, PlayStation, iPhone e navegador para reviver esses títulos nostálgicos e ver se realmente são bons. Vamos voltar no tempo até 2011 para começar. Quando o Ninjago foi lançado, o desenho virou um ícone e os conjuntos eram incríveis. Foi o início do sucesso. Eu tinha uns 6 anos de idade, eu amava esse desenho demais, e a Lego estava investindo muito esforço em Ninjago. Então, obviamente, eles tiveram que lançar um videogame, eles até lançaram esse trailer do jogo que parecia insano. Para 2011, esses gráficos eram incríveis, então fui no meu DS e pensei, vou pegar esse jogo. Comprei o jogo na loja, coloquei ele, e foi assim que o jogo apareceu. Este é Lego Batalhas Ninjago. Não entendo esse jogo, vou ser sincero. Mas é claro, ele saiu para o DS em 2011. Então, você sabe, o poder do hardware é insano nesse jogo. E, dá pra entender o porquê. Aparentemente, é algum tipo de jogo de estratégia em tempo real. E, o motivo de eu não saber direito o que é porque quando eu era criança, eu não fazia ideia de como jogar isso. Esse jogo é incrivelmente complicado. E a diferença entre os comerciais do jogo e o jogo de verdade é absurda. Sim, os comerciais desse jogo também parecem bem ruins. Não vou mentir, a animação é assustadora, mas os gráficos do jogo são legais. Gosto do estilo 8-bit, mas não tem relação com Ninjago. Isso parece tão sem relação com o jogo e é tão bizarro. Acho que o Pen Ninjago poderia ter algo como os famosos jogos Lego Star Wars, que eram enormes em 2011. Pen Ninjago, isso poderia ter sido muito legal, mas as avaliações desse jogo também não são boas. A galera geralmente não curtiu muito. Acho que não fui o único. Eu tenho 6 anos e parece que preciso de doutorado em física para entender esse jogo. O que isso significa? Mas, olha, galera, a Lego sabia que provavelmente, eu pequeno não ia entender esse jogo direito. Então eles foram lá e lançaram algo um pouco mais no meu ritmo, que eram, claro, os jogos de navegador. Agora, se algum de vocês cresceu na internet, vai saber exatamente do que eu estou falando aqui. Estou falando de, vocês sabem, jogos em Flash, jogos no site da Lego. Estamos falando de jogos de matemática legais. E a Lego foi lá e fez alguns jogos do Ninjago para navegador naquela época, como o Spinjitzu Smash. Esse jogo é extremamente icônico. Lembro de jogar esse camarada na época, provavelmente após descartar meu Game Boy SP depois de Ninjago Battles. Isso aqui é como um jogo de cartas por turnos, onde você enfrenta esqueletos dos inimigos da primeira temporada de Ninjago. É simples, mas bem divertido. Isso é algo que o meu cérebro de 6 anos conseguia, sabe? Eu conseguia entender um pouco melhor, né? No geral, é bem divertido. Os gráficos aqui são mais interessantes, bem estilizados e legais. Também existiam várias versões desse jogo, como esta versão Deluxe, cuja única diferença são as roupas diferentes. Eles também lançaram as versões Smash, permitindo personalizar os ninjas, como escolher um ninja roxo, por exemplo. Alerta de spoiler, assim como o Spinjitzu Smash Party. E o que você vai perceber é que basicamente todos esses jogos aqui são essencialmente a mesma coisa. Eles seguiram fazendo vários jogos online. Em 2012 veio uma das minhas temporadas favoritas de Ninjago. Eu amo isso demais. A ascensão dos terpentinos significava ei, agora não são só esqueletos, também são cobras, então precisamos de mais jogos. A Lego lançou o Viper Smash, que é basicamente o mesmo que fizeram antes. Muito antes do tempo. A Lego fez algo interessante ao lançar o jogo Spinjitzu Spinball Snake Innovation. Eu amo esse jogo. Eu nem consigo começar a explicar pra você o quão incrível esse jogo é. No início dos anos 2010, a Lego lançou esses Spinners, que são basicamente um jogo para 2 jogadores. As crianças basicamente iam por diferentes mapas de Ninjago e você tinha que basicamente puxar os Spinners para trás e soltá-los. Você tem uma certa quantidade de lançamentos em que o Spinner pode bater em diferentes coisas e você precisa completar o nível, derrotar todos os inimigos e chegar ao ponto final com apenas uma quantidade limitada de giros do Spinner. Jogo excelente, não sei a diferença. Eles passaram de ter uns jogos bem ruins para isso aqui ser incrível e simplesmente icônico. Os gráficos deste jogo são uma grande melhoria em relação aos anteriores. Lembro que, em 2012, passava os intervalos indo à sala de informática e quase implorava para entrar. Eu sentava e tentava zerar o jogo de uma vez em cerca de 45 minutos, já que nesses jogos de navegador não dá para salvar o progresso, então eu precisava jogar direto. Provavelmente eu realmente acumulei mais de 100 horas nesse jogo. Eu amo demais isso aqui. Você podia desbloquear várias armas, acessórios para os spinners e tal. E, cara, os cenários desse jogo, de novo, são muito irados.
Isso aqui é exatamente o tipo de coisa que você quer para um jogo de Ninjago. Você tem Spinjitzu, tem todos os ninjas, pode desbloquear vários acessórios. É muito bom. E aí a LEGO continuou mandando ver. Eles foram lá e lançaram esse jogo aqui, o Ninjago Spinjitzu Snakedown. Esse jogo me traz muitas lembranças, cara. Você pode jogar com todos os ninjas. Os gráficos aqui melhoraram muito, misturando 3D e 2D, ficou bem legal. É um side-scroller em que você corre como ninja para derrotar inimigos como cobras. A diferença é que este é o primeiro jogo de Ninjago com combate real, permitindo combos contra as cobras. Considerando que em 2012 era jogado no navegador, isso é incrível. Você basicamente avança e pode usar ataques elementares ou de Spinjitzu em tudo. Cara, quando eu digo que achei que era o Kai, estou falando a verdade. No geral, todo mundo só quer ser um ninja e usar Spinjitzu com armas douradas em um jogo de Ninjago. Derrote as cobras, não é nenhum bicho de 7 cabeças e, aliás, eles executaram isso de forma maravilhosa. E então, em 2013, LEGO manteve esse padrão dos jogos online e lançou a batalha final. Agora, sinceramente, acho que esse é mais um concorrente entre os outros dois, como o jogo que eu mais joguei na vida. Você luta como ninjas nesta plataforma, coletando esferas elementares. Ao pegar uma, você se transforma no ninja daquele elemento, o que é muito legal. Você pode alternar entre os ninjas, cada um com habilidades próprias, e enfrentar todos os inimigos da história de Ninjago. A cada fase, o jogo se atualiza conforme o desenho, até chegar ao Templo da Luz, onde, após reunir todos os ninjas, é possível desbloquear este sino e se transformar no Lloyd Dourado. Agora, o Lloyd Dourado tem que ser um dos personagens mais apelões de toda a ficção. Essa é a jogabilidade simples que a gente precisa. É simplesmente divertido. Você anda por aí como um ninja, vencendo todos. Não sei de onde veio esse desenvolvimento nos anos 2010. Esse é um jogo tão bom. Em 2014, a LEGO reviveu Ninjago após o fim previsto com o Rebooted. E obviamente, você sabe, ao reviver o jogo, eles investiram muita grana nisso. Eles perceberam que Ninjago é algo que eles vão explorar ao máximo pelos próximos 1000 anos. E eles foram lá e lançaram um jogo para acompanhar a nova temporada, que é o Ninjago Ninjroid. Esse é outro jogo completo, enorme, que basicamente foi lançado para o 3DS e o PSP. Esse negócio foi tipo um lançamento de título completo e enorme. E tipo, é bem interessante. Basicamente, o que você faz é seguir exatamente o mesmo enredo da terceira temporada de Ninjago. Você basicamente só corre derrotando o Ninjroid. Há cenas do desenho, mas por algum motivo precisaram trocar os dubladores. Colhe através de mim. Com licença. Me joguei. Quero dizer, sim, a jogabilidade não é nada demais. Tipo, sabe, é o que é. É bem divertido e, sabe, eu realmente não sei o que dizer. O problema do 3DS é ser dividido em duas telas pequenas, apesar da análise não ser ótima. Na parte de baixo, há apenas uma tela estranha com os ninjas, que é basicamente o que se espera em um jogo de Ninjago. Simples e básico, mas jogar com um ninja diverte. É isso que gostamos. E você basicamente pode desbloquear todos os ninjas, tipo Pixel, Sensor, o Shinsei Garmadon, assim como o Robô, Homem do Espaço, Homem Selvagem A, Homem Selvagem B, Mulher Selvagem e Snipe a Cobra. Quem é Snipe a Cobra? Sendo isso basicamente uma cópia direta da terceira temporada, temos algo muito interessante que eu só quero destacar por um segundo, que basicamente, depois que você termina o jogo, sabe, você vê os créditos, tem uma cena pós-créditos. Na cena pós-créditos, o Overlord sobrevive e retorna. Eu estou livre! Livre. Podemos só, tipo, parar um momento aqui? E não, eu não sinto que mais ninguém tenha percebido isso, só eu. O Overlord voltando, tipo, mais de 10 anos depois, foi profetizado nos créditos finais desse jogo aleatório de Ninjago. E parece que ninguém percebeu isso. Isso é loucura. Com Ninjago Ninjroid, a LEGO também lançou outros jogos reiniciados. É meio exagerado. Eles lançaram Ninjago Rebooted, um jogo de navegador que basicamente é um side-scroller. Não é nada demais, interessante, mas bem divertido. Tivemos também o Ninjago Code, um jogo do Ninjago em 8 bits com alguns dos melhores gráficos que já vi nessa franquia. Esse é um clássico jogo em Flash. Gráficos simples, mas é muito rápido e divertido. O movimento nesse jogo é ótimo, mas é basicamente só uma skin do Ninjago em algo totalmente diferente. Ele só tem um novo Spinjitzu e você pode ser um dos ninjas. Eles também lançaram esse jogo aqui chamado A Ascensão dos Ninjroids, que é realmente ruim.
Quero dizer, isso aqui é literalmente só um jogo de plataforma completamente normal, tipo um jogo em Flash. Eles só colocaram JPEGs de alta qualidade dos personagens de Ninjago ali. O jogo é bizarro. Tudo parece meio confuso e fora de lugar. Mas quando criança, tudo que você quer é entrar no mundo de Ninjago, ser um ninja, derrotar ninjaroids, ter um bom dia e não pagar impostos porque só tem 7 anos. Até esse ponto, basicamente todos os jogos de Ninjago são meio que de baixo nível. Geralmente não parece que houve muito esforço colocado nos jogos de Ninjago até 2015. Foi aí que recebemos um certo jogo chamado A Sombra de Ronin. Esse foi o primeiro grande jogo de Ninjago lançado para 3DS, PlayStation Vita, Android, iOS, entre outros. Já existiam jogos anteriores, mas este se destaca pelo esforço e qualidade. Naquela época, investiram muito nesse jogo. Os comerciais e trailers eram insanos. E eu via esse negócio sendo anunciado em todo lugar. Na verdade, esse ainda é um jogo que você pode baixar no seu iPhone hoje em dia. Tipo, isso ainda existe. É icônico. O jogo se passa entre a 6ª temporada e o Dia dos Partidos. Então é meio que algo não canônico. Tipo, não faz parte da linha do tempo principal de Ninjago, mas fica meio que à parte. Ronin surgiu, roubou a glaive de obsidiana e usou para tirar todas as memórias dos ninjas. Isso significa que todos recuperam as memórias do sequestro da Neil. O que diabos aconteceu aqui, Face Zane? Você é um robô! Eu sou um cavaleiro. Por que minha voz está assim? O jogo mostra o ninja revivendo sua história para recuperar memórias e poderes, pois como explica Mestre Wu, eles perderam poderes ao perder experiências, já que só atingiram o potencial máximo após traumas no desenho. Como o pai do Corey morreu. Eles precisam reviver essas experiências, como diz o Mestre Wu. Acho que o que os criadores desse jogo estão tentando fazer é te levar por diferentes níveis de Ninjago para que você possa meio que revivê-los. Temos a cidade de Ninjago, o Templo do Fogo, o Palácio de Shen, todos esses lugares incríveis, e a qualidade do jogo aparece em cenas muito bem feitas. Os dubladores claramente não são os mesmos do desenho de Ninjago, o que é perceptível. Ei, tira as mãos da minha irmã! Acho que o orçamento deve ter acabado em algumas das cenas. Basicamente, você só vê os personagens falando sem mover a boca. Tipo, não fica muito bom. Mas, sinceramente, de novo, esse é um jogo icônico do Ninjago. Foi importante para Ninjago, pois serviu como prova de conceito. Será que conseguimos criar um jogo de Ninjago com boa narrativa, diferente do desenho e jogabilidade de qualidade? A resposta para isso, eu diria, é sim. Este é basicamente, eu acho, o mais próximo que você provavelmente vai chegar de um dos jogos de Ninjago mais perfeitos. É simplesmente muito divertido. Fica ainda melhor pelo fato de que Dareth está nesse jogo. Eu adoro esse cara. Ele é literalmente um personagem desbloqueável que você pode conseguir nesse jogo. No final do jogo, há outra cena pós-créditos, onde Dareth basicamente vira um vilão. Ele rouba o capacete do Guerreiro de Pedra e usa todos como mão de obra gratuita, o que é estranho. Dareth, o que você está fazendo? E junto com Dareth, há novamente muitos personagens diferentes que você pode desbloquear nisso aqui. Tipo, de novo, você tem basicamente todos os ninjas, vários personagens secundários. Você tem até os mestres elementares, e Ed e Edna. Tem muita coisa nesse jogo. É impressionante para 2015. Ninjago realmente está decolando agora. Os jogos estão indo muito bem. A LEGO está arrasando com esses jogos. Sério, temos o Ninjago Dia Ninja. Mais uma vez, é um típico jogo de navegador. Já deveríamos estar acostumados. Você só corre pelo cenário. Já que, tipo, você usa o teclado para pular, correr e fazer todas essas coisas. Você só tenta correr, desviar dos obstáculos e derrotar inimigos. Ah, deixa pra lá. Não, você não faz isso porque não há inimigos nesse jogo. A LEGO também foi lá e fez uma versão melhor desse jogo, que se chama Ninjago Rush. Esse é um ótimo jogo de rolagem lateral para o verão. Os gráficos estão incríveis e a jogabilidade é muito divertida. É suave, as animações dos ninjas correndo são ótimas na minha opinião. Isso é uma grande melhoria comparado ao Dia do Ninja, que é meio inútil. Neste jogo, você encontra vilões de verdade. Você pode usar Spinjitzu e lutar contra eles. Além dos torneios dos elementos, você pode competir e correr contra outros, inclusive contra o tempo, o que é muito divertido. Este é, eu acho, provavelmente até agora, provavelmente é o melhor jogo de Ninjago de rolagem lateral que temos. É muito único, os gráficos são ótimos. É mais do que só correr e desviar de obstáculos. Você pode jogar com outros competidores, o que acho muito legal. E claro, eles também fizeram outra skin para esse jogo para Ninjago Possessão. É basicamente o mesmo jogo, mas com a 5ª temporada de Ninjago também, o que é irado. E então, em 2016, para Scully Bounder, claro, a gente precisava de mais jogos, precisamos de mais jogos.
que, de novo, é só mais uma plataforma, cara. E tipo, mano, eu não sou muito fã desse jogo, pra ser honesto com você. Esse jogo parece ruim e lembra Angry Birds. Você lança o ninja pra onde quiser. Sinceramente, não sei pra quem é esse jogo. Obviamente é pra crianças pequenas, e eu não sou, mas estou decepcionado com isso. Pra ser honesto, parece o fim de uma era pra mim. É bem triste. Você vai se lembrar que mais ou menos nessa época, a gente tinha esse jogo aqui, chamado Lego Dimensions. Agora, eu não vou falar sobre esse jogo porque... eu sinto falta. Mas Ninjago, obviamente, tinha algumas fases nesse negócio. Então eu poderia dizer, esse é um jogo do Ninjago, mas não é. O nome é Lego Dimensions, não Lego Ninjago Dimensions. Isso faz diferença. O interessante é que haveria outra expansão do filme Ninjago para o Lego Dimensions, chamada Scratch. A Lego decidiu, vamos fazer um filme completo de Ninjago. Nesse período, a Lego passou a lançar vários jogos aleatórios, incluindo um do Lego incrível, com o filme Ninjago, o sucesso dos jogos Lego e Lego Batman. Eles decidiram, vamos ganhar dinheiro. Em 2017 tivemos o jogo do filme Lego Ninjago. Foi o primeiro grande jogo AAA de Ninjago que tivemos. Ele saiu para PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Eles precisavam ser consoles potentes porque esse jogo era lindo. Esse aqui é, de longe, o jogo de Ninjago mais impressionante até agora. Ele supera todos os outros jogos, mas tem um problema principal que você vai perceber no título. Veja, é o jogo do filme Ninjago. Basicamente, este é um jogo inteiro baseado no filme, o que obviamente eu entendo. De novo, é o jogo do filme Ninjago. Seria burrice pensar que ele não se baseou no filme, mas isso é uma grande oportunidade perdida. Em 2017, você basicamente já tinha umas 7 temporadas de Ninjago. São mais de 5, 6 anos de série e eles simplesmente ignoram tudo isso. É exatamente como o filme fez, mas sinceramente, acho que foi ainda pior. Se tivessem esse orçamento para um jogo normal de Ninjago jogando por temporada, seria incrível. Mas infelizmente não, ainda tivemos que jogar todos esses níveis com gatos e todas aquelas coisas do filme e tal. E tipo, você sabe, de novo, as cutscenes eram de altíssima qualidade porque foram animadas pelas mesmas pessoas que fizeram o filme, mas eles não puderam pagar os dubladores de novo. Não querendo ser chato, mas como você vai construir algo? Eu diria, no entanto, que esse ainda é provavelmente o melhor jogo do Ninjago, na minha opinião, puramente por causa do combate. O combate nesse jogo é absolutamente insano. Você pode jogar pessoas em combos, arremessá-las, lançar shurikens e fazer coisas malucas. Esse jogo é incrivelmente divertido. Sério mesmo, é muito bom. Esse é provavelmente o melhor combate de qualquer jogo de Lego que já joguei. Muito maneiro. E eles realmente exploraram bem a ideia dos ninjas fazendo esses combos legais e usando suas armas e tal. Eles usaram isso de forma brilhante. Você tem Spinjitzu, poderes elementares e outros recursos neste jogo. A lista de personagens é incrível. Você tem 101 personagens, que é substancialmente mais do que todos os outros jogos. E tipo, muitos personagens diferentes. Obviamente, você tem todos os personagens do filme Ninjago, que você sabe que estão aqui, mas você também tem muitos personagens da série. Os desenvolvedores também homenagearam a série que originou o filme, de um jeito que achei muito legal. Você tem vários personagens, incluindo Derek. Vamos lá. Esse cara é o personagem mais poderoso de todo esse jogo. Ele é incrível. Eu amo esse jogo, de verdade. Eu acho super divertido. Se você tirar o fato de ser Ninjago Navy, tipo, se você colocar algumas das skins do desenho Ninjago enquanto joga, fica bem divertido. O bom desse jogo é que hoje ele custa cerca de $10, bem acessível. Já ficou até de graça na Steam. Talvez ainda esteja, não sei. Ninjago ficou um tempo no Fortnite, o que achei estranho. Eu realmente não entendo nada de Fortnite. Basicamente, tudo que você faz é usar Spinjitzu e derrubar as pessoas da plataforma. Não achei interessante e não considero isso um jogo de Ninjago. Temos um pouco da jogabilidade divertida do Spinjitzu Spinball de 2012 com Spinjitzu. Você tem um orçamento maior e a ideia narrativa de Shadow of Ronin e os gráficos do jogo do filme Ninjago, onde se você juntasse todas essas coisas, poderia ter um jogo de Ninjago incrível. E se você fizesse isso com uma nova história paralela ao desenho, mas com alto orçamento, ou apenas recontasse a história de Ninjago? Não entendo por que a Dego ainda não lançou um jogo de Ninjago parecido com o Star Wars Skywalker Saga. Seria ótimo. Mesmo sem orçamento alto ou muitos detalhes, ainda dá pra fazer bastante coisa, de verdade. Mas pessoal, a verdadeira pergunta é, o que vocês acham que faria o melhor jogo de Ninjago? E na verdade, qual vocês acham que é o melhor jogo de Ninjago que a gente já teve? Por favor, me avisem se acertei ou errei nesses jogos. Sei que devo ter errado em algo, só peço que não peguem pesado comigo.
Obrigado por assistir e lembre-se, Jesus salva, independente de quem você seja ou do que fez. Deus abençoe.